Depois de se divorciar de sua pobre esposa para se casar com uma mulher rica, uma reviravolta do destino ensinou a um homem uma lição inesquecível. Ele morava sozinho até que um rapaz bateu em sua porta e se apresentou, causando arrepios na sua espinha. Às 11h15 de uma noite de sábado ventosa, Angélica estava perto da janela, à espera do marido. Por que o Eduardo ainda não voltou para casa? Ela suspirou tristemente. E logo imaginou que ele deveria estar bebendo. Ela estava perdida em seus pensamentos, quando um carro parou do lado de fora do portão. Lágrimas rolaram de seus olhos quando ela viu Eduardo beijando apaixonadamente uma jovem mulher no banco do motorista. Eduardo e Angélica tinham acabado de comemorar seu segundo aniversário de casamento. Desde que se conheceram logo após se formarem na faculdade, eles se apaixonaram profundamente. Eles tiveram uma vida maravilhosa, até 6 meses atrás, quando Angélica começou a notar uma estranha mudança no comportamento de Eduardo. Ele começou a frequentar o bar diariamente, e ficava lá muito mais tempo do que o normal nos fins de semana. Mas um dia, algo ligou um sinal de alerta mais forte em Angélica. Ela encontrou marcas de batom vermelho na camisa de Eduardo enquanto lavava sua roupa. Era evidente que ele estava saindo com outra pessoa. Mas quem? As respostas para a pergunta dela vieram naquele sábado à noite, quando ela viu o marido beijando outra mulher em seu carro. Angélica ficou magoada e com raiva, e decidiu confrontar Eduardo sobre isso. O que você pensa que está fazendo? Ela falou irritada com ele. Quem é aquela mulher? Por que você estava fazendo aquilo? Acabei de ver vocês dois se beijando. O olhar do marido estava diferente, como se ele não fosse o mesmo Eduardo que ela conheceu ou amou. Eu estou dando um fim em tudo. Ele retrucou. Não vou me arrebentar trabalhando enquanto você fica em casa sem fazer nada. Depois que se casaram, Eduardo trabalhava fora enquanto Angélica ficou como dona de casa, sonhando em ter filhos. Mas toda vez que ela falava sobre isso, ele mudava de assunto. Nos últimos 6 meses, o casamento esteve desmoronando. Mas agora iria de fato chegar ao fim, pois Eduardo decidiu terminar tudo. Sabrina é a única que pode me dar a vida que eu quero. Eduardo começou falando. Eu não quero mais viver com uma mulher pobre. Você me entendeu? As palavras de Eduardo abalaram Angélica. Mesmo que ela quisesse, não poderia fazer nada para convencê-lo a mudar de ideia. Ela estava então disposta a desistir de seu casamento e deixar outra mulher tomar seu lugar? Bem, ela acordou com mais pesadelos no outro dia. Na manhã seguinte, Angélica encontrou um bilhete em seu quarto. Lágrimas rolaram por seu rosto enquanto ela lia as palavras de despedida de Eduardo. Estou indo morar com a minha namorada, e é melhor você assinar os papéis do divórcio que vou enviar em breve. Eduardo havia saído de casa antes dela acordar, e ele nem se importou como ela se sentiria sendo traída e abandonada dessa maneira. Uma semana depois, ele enviou a papelada do divórcio, e quase um mês depois, o casal se separou oficialmente. Eduardo nem queria olhar para Angélica e dizer um adeus apropriado. Em vez disso, ele deu de ombros como se ela não fosse nada para ele, e simplesmente foi embora com Sabrina. Eduardo teve a vida de seus sonhos por quase um ano, depois de se casar com seu novo amor. O casal tirou férias caras, compareceu a festas de celebridades, viajou pelo mundo e viveu uma vida luxuosa. Mas tudo isso chegou a um beco sem saída quando o pai de Sabrina, Jonas, os recebeu com uma má notícia um dia. Bom, eu estava pensando em quando vocês dois vão começar a ganhar seu próprio dinheiro em vez de gastar o meu. Jonas falou seriamente. Embora Sabrina tenha ficado bastante surpresa com as palavras de seu pai, Eduardo foi quem sentiu o maior golpe. Ele se casou com Sabrina porque ela era filha de um homem rico. E ele não conseguia entender por que um abastado magnata dos negócios como Jonas iria querer que sua filha e seu genro trabalhassem. Mas seu Jonas, estávamos planejando sair em um cruzeiro neste fim de semana, e eu não entendo o que o senhor está tentando dizer. Eduardo timidamente respondeu a seu sogro. Nesse ponto, Jonas não queria discutir mais nada.
Tudo o que aconselho a vocês dois é que encontrem um emprego rapidamente, não vou mais patrocinar tudo isso. Mas Sabrina e Eduardo não levaram as palavras de Jonas a sério. Eles continuaram a viver luxuosamente sem se preocupar em encontrar empregos, até que um telefonema os surpreendeu. Pai, não consigo pagar com o cartão. Sabrina se queixou um dia para o pai. Você pode, por favor, verificar com o banco? Eu preciso reservar passagens para Milão. Mas para sua consternação, Jonas disse a ela que havia perdido todo o seu dinheiro. Chocados e sem acreditar, Sabrina e Eduardo correram para vê-lo. Sinto muito, mas não posso fazer nada. Sofri um grande prejuízo nos negócios e até tive que vender nossa casa para pagar as dívidas. Jonas revelou. Eduardo finalmente foi forçado a encontrar um emprego, depois que Sabrina o obrigou a fazê-lo. Mas dia após dia, suas exigências aumentavam. Ela não queria abrir mão de sua vida luxuosa. Que kit de maquiagem barato. Eu quero algo caro e que seja apenas de marca. Ela se irritou com Eduardo um dia. Não me diga que você não tem dinheiro nem para me comprar isso. Nesse momento, Eduardo pensou em Angélica, e em como ela era diferente de sua atual esposa. Ele trabalhava muito para agradar a Sabrina, mas ela nunca ficava satisfeita. As exigências dela continuavam aumentando, e o pouco dinheiro que ele ganhava nunca era suficiente. Um dia, Eduardo recebeu participação nos lucros da empresa em que trabalhava, e decidiu levar Sabrina para fazer compras. Ele pensou que isso iria deixá-la feliz, porque acreditava que tinha dinheiro suficiente para comprar algo de bom para ela. Esses sapatos são tão lindos! Sabrina exclamou. Eu quero eles! Eduardo ficou feliz em ver sua esposa encantada. Mas seu queixo caiu quando ele viu a etiqueta de preço, depois que o pessoal da loja trouxe a caixa do par de sapatos em exposição. Meu Deus! São 12.500! Ele chamou Sabrina de lado e disse que só tinha 7.500. A mulher ficou furiosa e começou a xingá-lo na frente de todos. Eu deveria saber que um Zé Ninguém como você não poderia pagar nem mesmo um ingresso de cinema, seu inútil que não serve para nada. Eduardo ficou envergonhado. Embora ele tentasse acalmar Sabrina, ela não estava pronta para ouvir naquele momento. No dia seguinte, ele acordou no apartamento alugado e encontrou um bilhete na cama. Eu mereço uma vida melhor, e vou encontrar um homem rico que possa me dar. Vou enviar-lhe os papéis do divórcio, e é melhor você assiná-los. Ele não podia acreditar que havia perdido seu estilo de vida rico, e sua amada esposa em tão pouco tempo. Logo, o casal se divorciou legalmente e Eduardo ficou sozinho no apartamento. Ele decidiu não olhar para seu passado amargo, e se concentrou em seu trabalho. Quase 17 anos depois, Eduardo tinha conseguido uma vida moderadamente próspera sozinho. Ele foi promovido 3 vezes, e conseguiu juntar uma boa quantia de dinheiro, com a qual comprou uma casa. Um dia, Eduardo estava conversando com um cliente ao telefone quando ouviu batidas fortes na porta. Ele desligou para atender, apenas para encontrar um rapaz desconhecido em sua porta. Eduardo ficou confuso e perguntou o que ele queria. Pai! O jovem exclamou, fazendo um arrepio subir na espinha de Eduardo. Você não vai me deixar entrar? Pai! Eduardo questionou. Eu acho que você está enganado. Isso é algum tipo de piada? O rapaz se apresentou como Pedro, e disse que precisava conversar sério. Minha mãe resolveu me falar a verdade agora que já sou um adulto. Ela me contou sobre você recentemente, e eu estive te procurando desde então. Pedro contou a Eduardo. Descobri onde você trabalhava em seu perfil nas redes sociais. E achar seu endereço foi fácil, foi só seguir você. Sua mãe? Eduardo perguntou. Sim, a Angélica, eu sou o filho dela, e seu, é claro. Pedro respondeu, deixando Eduardo em estado de choque. Angélica estava grávida quando Eduardo pediu o divórcio. Ela não contou a ele e criou o filho sozinha. Você tem alguma ideia de como minha mãe lutou para me criar? Ela trabalhou em vários empregos, e até hoje dá duro para que eu possa cursar uma boa faculdade. Pedro revelou. Eduardo ficou boquiaberto, e o rapaz disse mais uma coisa,
antes que ele pudesse se pronunciar a respeito dessa grande revelação. Então, agora que te encontrei, você tem que começar a nos ajudar. Falei com a minha mãe, e ela concordou que você deve nos compensar por todo o trauma que você causou a ela. Eduardo se deu conta para onde essa conversa estava indo. Ele não queria dar seu dinheiro suado para sua ex-esposa e filho, mas garantiu a Pedro que faria algo a respeito. No dia seguinte, Eduardo foi rapidamente até casa onde ele morou com a ex-esposa para falar com Angélica, e ficou surpreso ao chegar lá. Então, quando você vai começar a pagar tudo que nos deve? Angélica perguntou a Eduardo assim que ele chegou. Você receberá uma ordem judicial em breve. E eu não quero que você venha aqui na minha casa. Eduardo ficou chocado. Ele visitou Angélica, acreditando que seus erros passados tivessem sido esquecidos e perdoados. Mas ela não queria vê-lo, como diz aquele antigo ditado, nem pintado de ouro. Nesse ponto, Eduardo se arrependeu de ter estragado sua vida, quando decidiu escolher a riqueza em vez de sua preciosa família. Embora ele tenha tentado várias vezes se reconciliar com Angélica e Pedro, eles nunca o deixaram voltar para suas vidas. Eduardo aprendeu a lição da maneira mais difícil, e decidiu que dali em diante seria uma pessoa diferente. Mas nesse caso era tarde demais. Ele foi obrigado a dar pensão ao filho até ele se formar na faculdade, além de ter que pagar uma quantia considerável por não ajudá-los por todos esses anos. Pior ainda, tudo o que ele podia fazer era apenas observar à distância a família que ele abandonou levar uma vida feliz. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe também o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!